Oi, pessoal do grupo. Realmente é bem complexo e até polêmica essa discussão que nós enfrentamos e da qual nós participamos também sobre a inteligência artificial. No meu caso, durante muito tempo, até meus 40 anos mais ou menos, eu fui um resistente ferrenho à tecnologia, um verdadeiro teimoso. Os textos que eu escrevia para o teatro eram todos manuscritos, cada cena, cada fala, cada rubrica, tudo a caneta no papel. Para mim, aquilo era um ritual quase que sagrado. E é claro que quando chegava a hora de distribuir para o elenco, alguém pegava uma das cópias feita em xerox, vejam só, e digitava tudo. Sim, eu recusava usar o computador para digitar, mas eu usava o Xerox para fazer as cópias. Vai entender a cabeça de um meio que retrógrado, não vamos dizer totalmente retrógrado. Mas a minha implicância com a tecnologia era tanta que eu evitava até o caixa eletrônico do banco, aqueles botões, aquelas senhas. Eu sou do tempo, gente, da caderneta de poupança de verdade, aquela de papel que o gerente carimbava, assinava, registrava ali os depósitos e as retiradas. Isso sim é que era sistema confiável, era o que eu pensava. Pois bem, apesar de toda essa minha resistência, o mundo foi girando, evoluindo, e quando minha filha fez 15 anos, eu dei para ela um computador. Vejam só, eu dei um computador para ela, para fazer os trabalhos da escola. Passado algum. Não deu 2 meses de uso, o computador deu problema. Chamei um técnico. Enquanto ele consertava, eu, ranheta, como sempre, fiquei ali destilando o meu veneno contra a ferramenta tecnológica. Ele só balançava a cabeça num misto de paciência e medo de contrariar o cliente. Arrumou o computador, deu tudo bem. Meses depois, o mesmo computador estragou de novo. Chamei o mesmo técnico. Só que dessa vez eu fiquei ali do lado dele, curioso, observando tudo que ele fazia com atenção. Vi ele apertar um botão, restaurar o sistema para um tal de ponto anterior, e voilá, a máquina voltou à vida. Aquilo me despertou. Não me contive e perguntei o que é que ele tinha feito. Ele explicou com simplicidade e eu pensei: se for só isso, então. Esse então, ele, ele quebrou a reticência na próxima vez em que o computador deu pau. O computador estragou de novo e eu disse: antes de chamar o técnico, vou eu mesmo tentar. Afinal de contas, ele está estragado mesmo, eu vou ter que chamar ele, vou ter que pagar, pior não fica. E não é que eu consegui? Mexi, remexi, apertei botão e restaurei o sistema. Aí eu me senti o bambambam bam, bam da alquimia digital. Dali para frente, gente, nunca mais precisei de técnico. Autodidata, enxerido, curioso, como eu sempre fui, mergulhei ali nos tutoriais, aprendi o que era necessário. E o mais importante de tudo, perdi o medo e o preconceito quanto ao uso daquela ferramenta. Até aprendi a mexer nela, consertar ela. Claro que hoje eu ainda continuo a escrever meus textos à mão, não abro mão disso. A escrita manual, ela é a minha primeira tradução do mundo, do que eu entendo, da própria imaginação, mas depois de burilar o texto no papel, risca aqui, corrige ali, reescreve,
Aí eu passo para o computador, claro, com as dificuldades de digitar, porque eu sou um péssimo digitador, as teclinhas ainda me incomodam. Mas aí eu faço as revisões e as formatações usando o corretor. Sim, o corretor que o sistema me oferece, mas eu não deixo que ele corrija a minha alma. Isso nunca. E eis que, com o passar dos anos, surgiu uma nova figura para me atormentar e atormentar a muitos: a inteligência artificial. Ah, essa aí despertou novamente o meu velho espírito desconfiado. A história se repetiu. A resistência bateu a porta, mas com ela também veio a curiosidade, é claro. Hoje, hoje eu escrevo à mão, exercito minha criatividade com as ferramentas que me são naturais, a imaginação, a vivência, a observação, mas confesso que flerto com a inteligência artificial. Porém, não entrego minha essência, não vendo minha alma ao diabo, se é que me entendem. Apenas vejo o quanto ela pode ser útil no meu ofício de escritor, porque utilidade não é traição, é escolha. Você tem a opção de usar a inteligência artificial ou não usar. Você tem a opção de escrever tudo à mão ou usar o computador. Você tem a opção de usar um gravador para gravar sua voz e depois deixar que o computador escreva aquilo que você gravou. Nós temos 1000 opções à nossa frente. Cabe a mim, cabe a você escolher aquilo que mais te convém, sem que isso venha a te violentar, a violentar tua imaginação, a violentar a tua criatividade, a violentar a tua alma de escritor. Eu sou do tempo, falando como ator, eu sou do tempo em que num teatro imenso eu sussurrava no palco e a última fileira ouvia o som tão limpo, tão perfeito, quanto o da primeira fila que estava bem ali, perto do palco comigo. Isso fazendo uso de técnica vocal, experiência e o corpo e alma presente no palco. E mesmo assim, com o passar do tempo, eu já usei microfone quando foi necessário, e minha voz, ainda assim, seguiu cheia de emoção e vida, uma coisa não anulando a outra. Assim também, gente, eu acho, é questão de opinião, né? É com a tecnologia. Uso quando necessário, mas o centro do processo criativo, esse continua sendo meu, porque minha alma criadora não vem do chip ou do algoritmo, ela vem do barro, do qual eu fui gerado, da vida, da alma, do espírito, da mente que raciocina. Disso tudo eu faço o meu julgamento e dou o meu veredito. A tecnologia realmente ela tem que me servir e não eu servir ela. Claro que eu entendo que é um risco a sedução de tu só apertar um botão, dar um comando e ela fazer tudo. E o pior é que ela pode fazer. Mas aí é como a notícia que o Malavasi trouxe para nós do concurso literário onde foi uma enxurrada de textos puramente tecnológicos, puramente, como é que eu vou dizer, replicados pela inteligência artificial. Isso não, isso eu sou contra, absolutamente contra. E olha que quem está falando aqui é um velho de 65 anos, muito resistente a essas coisas e ao mesmo tempo
que fica diante do computador às vezes como um adolescente encantado por um joguinho novo. Embora eu nunca fui dado a esses jogos, games e coisa e tal, não. Eu sempre fui dado a ler e a escrever e a interpretar textos. Hoje, com o canal Ouça Que Eu Conto, eu uso tecnologia também. A minha voz, a minha emoção, o sentimento está todo ali. Mas eu uso um software para gravar, para limpar o texto, para mixar, para que quem ouve tenha o melhor de mim, sabe? E ainda assim, eu permito que eu falhe, eu permito que eu tropece no português, que eu tropece em alguma questão, às vezes, de uma ressonância diante do microfone, da qual eu poderia passar um programa e deixar tudo zerinho, zerinho, limpo, plástico, até mesmo robótico. Mas não. Eu sou humano. E a tecnologia, ela está ao meu serviço. Essa é a minha opinião, pessoal. Desculpe se eu fui, como é que eu vou dizer, prolixo, que na verdade eu sou prolixo. Depois até mesmo nos meus textos eu tenho que parar, cortar, porque assim como eu falo demais, eu escrevo demais. Um abraço a todos. Eu gravei essa fala aqui, eu gravei no Audacity. Fica mais fácil para mim do que eu ficar segurando ali o botãozinho do celular e ficar falando. Mais um uso da tecnologia. Um abraço, pessoal.